Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, estamos de volta aí, galerinha. Então é isso, hoje Física 2 na área, você acabou de assistir aí a aula de Física 1, vamos falar um pouquinho sobre Física 2, dilatação térmica. Pois é, você sabe que a gente aqui na Física 2, a gente começou a falar da termologia, né, da física térmica, da parte que estuda os fenômenos ligados ao calor. E aí já na última aula, a aula passada, que foi a nossa primeira, a gente falou sobre as escalas termométricas, não é isso? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Hoje a gente vai falar de um outro fenômeno ligado ao calor, que é a dilatação térmica. Então o que acontece? Como a gente falou na última aula, a temperatura do corpo ela está ligada a essa agitação das moléculas, né? Então, quanto mais agitadas estiverem as moléculas, maior vai ser a temperatura desse corpo. E, consequentemente, essas moléculas mais agitadas, você tem um aumento no afastamento dessas moléculas. Então, se você tem uma peça que está com a temperatura baixa, as moléculas estão pouco agitadas, essas moléculas estão mais próximas umas das outras, né? Agora, se você aumenta a temperatura desse corpo, provocando uma maior agitação, o que vai acontecer é que essas moléculas mais agitadas, elas acabam se afastando umas das outras. Então, veja bem, o espaço ocupado por essas moléculas aumenta. O volume ocupado por elas aumenta, certo? A massa não, porque o número de moléculas continua sendo o mesmo, óbvio, né? Não nasceram moléculas. O número de moléculas é o mesmo, só que essas moléculas passam a ocupar um volume maior. O número de moléculas é o mesmo, a mesma massa, mas o volume muda. E aí a gente chama esse fenômeno de dilatação térmica. Vou colocar aqui para você. Olha lá como é que funciona. É isso aqui, ó. Dilatação térmica. Então, é um fenômeno que está associado ao volume ocupado pelo corpo. Quanto maior a temperatura, maior é o volume ocupado, porque maior será o espaçamento entre essas moléculas. Então, eu tenho aqui, ó, uma peça aqui, né, um corpo aqui, tá? Ele tem uma certa temperatura, uma temperatura T1. Aí o que você faz? Você aumenta essa temperatura, ele vai para uma temperatura T2 que é maior. O que vai acontecer? O volume desse corpo vai aumentar. Dessa peça aí, né? Certo? Você aqueceu.
esse cara. Você teve um aumento de volume. Por quê? Porque maior temperatura, né? Se você aumentou a temperatura do corpo, isso significa maior agitação das moléculas. Maior agitação molecular. Certo? E aí, consequentemente, maior espaçamento entre as moléculas. Maravilha. Obviamente que se você esfriar um corpo, o contrário acontece. As moléculas ficam menos agitadas, se aproximam, e aí você tem uma contração, né? Esse volume diminui. Interessante é que, se você pensar aqui na densidade de um corpo, a gente até vai estudar isso aqui, ó, depois, mais pra frente, você vai estudar comigo. Densidade, massa sobre volume e tal. Mas se você estudar aí, ó, a densidade de um corpo, você vai perceber que essa densidade, ela também vai se alterar, mas a massa do corpo não. A massa é constante. Quando você esquenta ou você esfria, você não altera a massa, né? Você vai alterar o volume. Então, se você esquentar, por exemplo, o volume vai aumentar, a densidade vai diminuir. Mas a massa permanece constante. Senão seria fácil, né? Senão eu ia ficar rico assim. Eu ia num lugar frio, comprava ouro, né? Sei lá, comprei 50 gramas de ouro. Aí eu vendia o ouro no lugar quente. Não vai mudar nada, né? Porque se eu comprei 50 gramas de ouro, quando eu chegar no lugar quente, eu continuo tendo 50 gramas de ouro. Né? Depois que tu vê esse exemplo, tu fala assim, pô, é óbvio, né? Não vai nascer ouro só porque eu esquentei. O que vai mudar é o volume. E essa mudança é muito pequena, gente. Ela é quase que imperceptível. Você vai ter uma peça de um tamanho e quando você vai levar para o outro, ela vai dilatar um pouquinho. Mas, cara, é uma peça, é uma dilatação que você não consegue perceber. Dá para perceber se você fizer um teste, né? Existe um experimento muito famoso de dilatação que é o seguinte, você tem um anel e você tem uma esfera. Aí, tanto faz, de um jeito ou de outro, mas a esfera, por exemplo, inicialmente ela não consegue passar pelo anel. Aí você pega esse anel e aquece ele. Aí quando você aquece o anel, ele dilata. Aí ele dilata, aí agora você pega a esfera e ela passa pelo anel. Mas, cara, se você olhar o anel frio ou quente, tu não percebe que dilatou. Porque é uma dilatação muito pequena, né? São ali alguns milímetros ali que é o suficiente para que a esfera consiga passar. Né? Então, assim, dá para perceber que a dilatação aconteceu, mas a olho nu, de fato, é difícil, porque é muito pequeno. Né? E tem vários exemplos do dia a dia. Os trilhos do trem, aqueles espaçamentos que você tem nos trilhos do trem, né? Entre um trilho e outro tem um espaçamento justamente para que, com o passar do dia lá, no verão, o trem passando, aquele trilho esquenta muito, ele pode dilatar e aí tem um espaçamento para permitir isso. Ele dilata, o outro dilata e não vai dar problema. Se você coloca juntinho, quando esse trilho dilatar, o outro dilatar, você pode danificar ali, né? Aquela estrada de ferro, certo? As juntas de uma ponte, né? O concreto também dilata, então essas juntas das pontes, você deixa um espaçamento para que o concreto possa dilatar. Já viu quando você passa numa ponte que faz aquele barulho? Tudum, tudum, tá passando de carro toda hora, tudum, tudum. É tipo a conexão de um pedaço com outro pedaço com outro pedaço. Tem um espaçamentozinho ali, certo? Os fios do poste, eu não sei se você consegue perceber também, mas em algumas situações dá para você perceber. No verão, esses fios, eles estão mais frouxos, porque o fio dilata, né? Então ele tem aquela barriga, né? O fio ele tá mais frouxo. No frio, que a temperatura cai, então esse metal dos fios se contrai, você vê o fio mais esticado,
Não é isso? Então, são vários exemplos aí que você vê no dia a dia e que a dilatação térmica tá presente. Maravilha. Só que aí, galera, como é que a gente vai fazer aí o cálculo disso? A gente vai poder calcular a dilatação de 3 formas. A gente tem a dilatação linear, que é o quê? O que é a dilatação linear? A dilatação linear é quando você está preocupado com apenas uma dimensão, quando você quer calcular a dilatação em uma dimensão. Então, a dilatação linear é em uma dimensão, ou seja, é quando você tem, sei lá, uma peça qualquer. Pega essa régua aí para mim, diretor, por favor. Aqui, ó. Imagina que você tem essa régua aqui. Essa régua aqui, ó, ela tem um comprimento, que ela tem 1 metro, né? Ela tem um comprimento. Ela tem aqui uma largura, né? Que é esse tamanho aqui. E ela tem uma espessura, certo? Ela tem 3 dimensões, né? É um sólido. Se eu aquecer essa régua, e veja bem, gente, outro detalhe importante. A gente está falando aqui de aquecimento sem mudar estado físico, tá? Então a régua está no estado sólido, eu vou esquentar ela e vou manter ela no estado sólido. Ou uma peça de metal, eu vou aquecer enquanto ela estiver no estado sólido, isso aqui é válido. Se mudar o estado físico, aí muda a estrutura, aí muda outra parada, aí é outra coisa. Então essa dilatação térmica aqui é quando você ainda mantém a estrutura do corpo, né? O estado físico dele. Então eu vou aquecer um pouco essa régua aqui. A madeira dilata pouco, ela vai dilatar também, mas dilata pouco. Normalmente os metais são mais utilizados, primeiro porque o ponto de fusão é alto, você pode esquentar, que ele não vai derreter tão facilmente, e quanto mais você aquece, mais você vê essa dilatação, né? Mas vamos lá, vamos supor que eu tenho essa régua aqui, eu vou dilatar ela, vou esquentar ela, tá? Obviamente, quando eu aquecer essa régua, ela vai dilatar nas 3 dimensões, ó. O comprimento dela vai aumentar, a largura dela vai aumentar e a espessura dela vai aumentar, proporcionalmente. Mas ela vai dilatar nas 3 dimensões, perfeito? Porém, eu posso, por exemplo, estar usando a régua para medir um lugar, para medir alguma coisa. E aí eu só quero saber o quanto ela dilatou no comprimento. Não me importa quanto ela dilatou na espessura e quanto ela dilatou na largura. Eu só quero calcular o comprimento que ela dilatou. Eu vou usar a dilatação linear. E aí, cara, é uma relação simples, ó. Você vai usar isso aqui. O ΔL é igual ao L0 multiplicado pelo alfa vezes ΔT. O que é isso? Bom, você vai ver que é um pouco lógico isso, ó. ΔL é o quanto vai dilatar, né? É a variação do comprimento. Então essa aqui é a variação do comprimento. O quanto vai dilatar, vê se você concorda comigo, vai depender do comprimento inicial, vai depender da variação de temperatura, que é o ΔT, né? Óbvio. Se você esquenta mais, vai dilatar mais. Se você esquenta menos, vai dilatar menos. E comprimento inicial também, pô. Se eu estou esquentando 1 metro, vai dilatar um pedaço. Se eu estou esquentando uma peça de meio metro, vai dilatar menos. É proporcional. Então essa dilatação vai depender do comprimento inicialmente que a peça tem, do quanto você está aquecendo, e esse alfa aí, gente, é o que a gente chama de coeficiente de dilatação. Esse alfa, gente, depende do material, que é óbvio também, cara. Né? Você vai aquecer o ouro, vai aquecer o chumbo, vai aquecer o alumínio. As 3 peças não vão dilatar igual, da mesma forma. Depende, pô. Um é ouro, outro é alumínio, outro é madeira, outro é concreto. O material vai influenciar nessa dilatação. Alguns materiais dilatam mais, outros dilatam menos, certo? E esse fator
está embutido nesse coeficiente de dilatação, que normalmente é dado para você, né? É aquele cara que você não precisa decorar. O cobre tem um alfa, o beta, o cobre, o chumbo, o zinco, enfim. Todos os materiais vão ter um coeficiente de dilatação dele, certo? Eu falei do beta aqui, que a gente vai ter o beta daqui a pouco, vou mostrar para vocês. Então, o coeficiente de dilatação é um fator que depende do material, do que é feito a peça. Beleza? Muito bem. Mas vamos supor que agora eu quero calcular a dilatação de uma área. Imagine que eu tenho uma placa, um tampão, aqueles tampões que você coloca na rua, o bueiro, né? Então tem uma tampa daquelas e eu quero aquecer ela e quero saber qual é a área que ela vai aumentar. Se eu quero saber a área, eu vou ter que me preocupar com a dilatação de duas dimensões, né? Largura e comprimento. Então eu vou usar a dilatação superficial, porque eu vou calcular a dilatação de uma superfície. Então, tira um print aí para eu poder escrever aqui a dilatação superficial. Ó. Então, tira esse print aí inicial. Maravilha. Eu vou apagar o lado de cá, olha aqui. A dilatação superficial vai ocorrer, você vai utilizar ela, na verdade, né? Quando você quer calcular a dilatação em apenas duas dimensões. Veja bem, gente, de novo, ó, a dilatação sempre vai acontecer em todas as dimensões. Ela vai acontecer nas três dimensões. Quando eu aquecer aquela régua ali, ela vai dilatar em tudo. Mas eu vou usar a dilatação dependendo do que eu quero calcular. Vai ter uma questão que o cara vai falar para você que um cubo, sei o que, lá. Calcule o quanto a aresta vai dilatar. Então, apesar de ser um cubo, eu quero saber a dilatação da aresta. Eu quero saber a dilatação de uma única dimensão. Então, tu vai usar a linear. Agora, se ele falar, nesse cubo, calcule a dilatação de uma das faces, né? O quanto vai aumentar a área de cada face? Aí ele está perguntando a dilatação de duas dimensões. Aí você vai usar essa aqui, ó, superficial. Então, na superficial você vai ter a dilatação em duas dimensões. E, cara, olha que maneiro. É a mesma coisa, cara. Olha lá. É a mesma coisa. Você vai usar a mesma fórmula. Esse ΔA vai ser o aumento da área. O A0 é a área inicial. O ΔT é a variação de temperatura. E o beta é o que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação superficial. Então esse cara aqui, ó, é a área inicial. E aí, como é a área, o cara vai ter que te dar em metro quadrado, centímetro quadrado, né? Milímetro quadrado. Esse cara aqui é a variação da área. E o ΔT é a mesma coisa, variação de temperatura. Vou nem colocar ali que é a mesma coisa. O beta é o que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação superficial. E aí tem um detalhe, galera. O beta, ele é o dobro do alfa. O beta é 2 vezes alfa. Ó. Como assim? Isso aqui não está tabelado? Você vai ter lá o coeficiente de dilatação do cobre, do chumbo, do alumínio e tal. Se eu preciso calcular a dilatação em duas dimensões, eu vou pegar esse alfa, que a questão me deu, e vou multiplicar por 2 para poder jogar na fórmula. Às vezes a questão pode já até te dar o beta, né? Suponha que o chumbo tem um coeficiente de dilatação superficial igual a tanto. Beleza, tu já joga lá. Mas cuidado que é muito comum
o cara te dá o alfa, porque é mais uma pegadinha para você cair. Ele te dá o linear, o alfa, só que ele pede para você calcular uma dilatação superficial. Aí você tem mais esse passo. Você vai pegar o alfa, vai multiplicar por 2 para poder jogar lá. O beta é igual ao dobro do alfa. É como se você tivesse que usar um alfa para cada dimensão que está dilatando. Então, como aqui são duas, você vai usar o 2 alfa. O 2 alfa a gente chama de beta. Tá legal? E por fim, a dilatação volumétrica. Eu não dividi muito bem isso aí, né? Não vai dar para botar dilatação volumétrica aqui. Vou tentar. Vou apertar aqui para poder ficar as 3 e você poder tirar um print maneirão aí com as 3, ó. Então, vamos lá. Por fim, a dilatação volumétrica. Bom, como você já deve imaginar, na dilatação volumétrica, você vai se preocupar com as 3 dimensões. Você quer calcular a dilatação das 3 dimensões. Então vamos lá. Dilatação volumétrica. Aí é o seguinte, imagine então que o cara vai te dar um cubo e ele vai falar para você, o volume do cubo é de tantos metros cúbicos. Calcule o quanto esse volume vai aumentar. Ou então, a dilatação volumétrica é muito usada quando você está falando de líquidos, né? Porque se você tem 10 litros de gasolina e você esquenta, esses 10 litros de gasolina vão dilatar. Tem muita gente perguntando, professor, mas se tu não esquentar não vai pegar fogo? Não, depende, tem uma temperatura ali que ela pega fogo, mas se você aquecer antes disso, antes de chegar nessa temperatura, né, a gasolina dilata. Perfeito? Então, ó, dilatação volumétrica vai ocorrer em 3 dimensões. Tá? E, de novo, a fórmula é igualzinha, cara. ΔV, V0, gama, ΔT. Só que agora a gente vai chamar o coeficiente de gama. Mas, ó, mesma coisa. ΔV é a variação de volume, V0 é o volume inicial. Então, aqui é o volume inicial, é o quanto você tinha antes de esquentar. ΔT é a variação de temperatura, igual. Esse cara aqui, ó, é a variação do volume, é o quanto vai aumentar. E o gama vai ser o coeficiente, é uma letra grega, né? Alfa, beta e gama são letras gregas. Coeficiente de dilatação volumétrico. Tá aí. Beleza. O gama, gente, ele é igual a 3 vezes alfa. Como eu te falei, é como se você tivesse que usar um alfa para cada dimensão que está dilatando. Então, como na volumétrica você está dilatando as 3 dimensões, você vai ter o gama igual a 3 alfa. Cara, ó, presta atenção, hein? É muito comum acontecer do cara te dar o alfa e pedir uma dilatação volumétrica. Muito comum. Na questão, o cara fala de um cubo de chumbo, e aí ele dá o alfa do chumbo. Saiba que o coeficiente de dilatação linear, aqui é linear, ó. Deixa eu colocar aqui. O alfa é o linear. Saiba que o coeficiente de dilatação linear do chumbo é tanto. Calcule o volume que dilatou o tal. Aí você vai jogar na forma da volumétrica para calcular o volume. Aqui tu tem que usar o gama, ele vai te dar o alfa, tu tem que multiplicar por 3 para poder jogar lá. Então cuidado com essa pegadinha, que é uma pegadinha que costuma aparecer. Beleza? Show de bola?
Então é isso. Bom, são os 3 tipos de dilatação aí que pode aparecer para você. Cara, dá um print aí, né? Que é importante. Essas são as fórmulas que podem aparecer aí. E agora vamos praticar, vamos ver como é que cai isso aí. Vou mostrar aqui, vamos fazer alguns exercícios aqui com vocês, ó. Pessoal, muita gente pergunta, e é importante, de fato, a gente falar disso, sobre as unidades. Eu vou mostrar aqui para vocês agora nos exercícios, mas ó, unidade é o seguinte. O comprimento, né, tanto o inicial quanto a variação, é metro, centímetro, milímetro. Você pode usar qualquer um deles. A única preocupação é que essa unidade ela tem que ser igual a essa. Então, se aqui está em metro, aqui também está em metro. Se aqui está em centímetro, aqui também está em centímetro. A mesma coisa vai acontecer para a dilatação superficial e volumétrica. Se for metro quadrado, do outro lado tem que ser metro quadrado. Se for centímetro quadrado, centímetro quadrado. Mas você não precisa botar, por exemplo, sempre em metros. Não. Se aqui é centímetro quadrado e aqui também for centímetro quadrado, tá valendo. Lá no volume, se a variação é em litro e o volume inicial está em litro, tá valendo. Está em centímetro cúbico? Tá valendo. O importante é que os dois tenham a mesma unidade. Perfeito? Vamos embora, vamos fazer umas questões aí. Vou colocar no quadro, tem uma questão. Quero fazer a do Enem primeiro. Tem 2 questões do Enem que eu queria fazer com vocês logo, ó. Então, diretor, deixa no quadro ali. Deixa eu ver se a do Enem é essa aí. Deixa eu... não, bota no quadro ali pra eles não verem, porque eu quero passar, e aí vai ver o gabarito, não quero dar spoiler. Ah, é a primeira mesmo, já pode deixar então. É a primeira. Olha lá. Questão 1, essa questão é do Enem, hein? Ó, não consigo desatarrachar essa porca. O maluco grandão, tá vendo? Isso aqui parece um pernil, mas é o antebraço do maluco. O cara... Aí vem o magrinho, ó. Eu consigo. O que ele fez? Pegou uma vela, esquentou aqui, ó, a porca e depois ele tirou. E aí o grandão fortão ficou com a maior cara de... Olha lá, caraca, eu grandão não consegui, mas o magrinho conseguiu. É aquela história, aquela clássica, né, que a inteligência vence a força física. É isso. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Então, ó, aqui as substâncias e aqui os coeficientes. Mas veja, o coeficiente não é um número assim, não. Ele é o coeficiente do alumínio, ele é o 2,4 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é a unidade do coeficiente, ó, grau Celsius a menos 1. Grau Celsius elevado a menos 1. Isso aí é a unidade do coeficiente, que a gente chama de por grau Celsius. Então, o alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5. O aço, 1,2 vezes 10 a menos 5. Beleza. Todos esses valores aqui vão ser multiplicados por 10 a menos 5. Então, a gente consegue perceber que, por exemplo, ó, a platina é o que tem o menor coeficiente e o chumbo é o que tem o maior. Gente, e aí você vê isso pela fórmula, cara. Né? Quem tem o menor coeficiente, ó, vem comigo aqui para o quadro. Quem tem o menor coeficiente vai ter a menor dilatação. Quem tem o maior coeficiente vai ter a maior dilatação. Então, o chumbo é o cara que vai dilatar mais. E a platina, né, é o que vai dilatar menos. Beleza? Muito bem. Aí vamos lá, vamos voltar lá para ver o que ele tá falando. Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de qual material? E qual tem que ser o material para ter o menor aquecimento? Por que isso? Porque olha só, se você está aquecendo, e você concorda comigo, você está aquecendo a porca e o parafuso.
Se o parafuso for feito de um material que dilata mais do que a porca, ferrou. Porque a porca vai dilatar, mas ó, tudo bem que você está colocando a chama exatamente em cima da porca. Só que a porca está em contato com o parafuso também está perto da vela, ele também vai esquentar. E aí, se o parafuso esquentar mais do que a porca, o parafuso vai dilatar mais do que a porca e, cara, na verdade vai ficar até mais apertado, vai ser mais difícil de tirar. Então, para que isso aqui aconteça mais facilmente, né? Botou na vela ali e rapidinho já conseguiu tirar, a porca tem que ser feita de um material que dilate muito e o parafuso tem que ser feito de um material que dilate menos. Porque aí o parafuso vai dilatar, mas vai dilatar um pouquinho só, a porca vai dilatar muito, e aí, consequentemente, o buraco da porca vai ficar muito mais largo, muito maior do que o parafuso, vai sair com facilidade. Perfeito? Então, olha lá. Para que ocorra, para que o fato ocorra mais rapidamente, ou mais facilmente, ou com menor aquecimento, é isso, ó. A porca tem que sofrer maior dilatação. E o parafuso menor dilatação, para poder ter mais espaço. E a gente viu que maior dilatação é o que tem maior coeficiente. E pela nossa tabelinha, o maior coeficiente é o chumbo. Menor dilatação, menor coeficiente. Vai dilatar mais quem tiver o menor coeficiente. E pela nossa tabelinha, é a platina. Logo, vamos lá. Porca de chumbo, parafuso de platina. O conjunto parafuso e porca, respectivamente, parafuso de platina, porca de chumbo. Então é platina e chumbo, gabarito, letra C. Olha aí que maravilha. Tranquilinho pra caramba. Show de bola? Então, gabarito. C de cabrito. Beleza, deixa no quadro aí pra galera printar, diretor. Deixa ali no quadro, que eu quero ver a próxima. Ah, a próxima é essa 2 mesmo. É isso mesmo, quando eu fiz o material eu já coloquei na ordem que eu queria fazer com vocês. Essa 2 também é uma questão do Enem. Olha aí, vamos fazer essa 2, que essa 2 aqui é para fazer conta. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Olha lá, questão 2. Durante uma ação de fiscalização em posto de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível comprou álcool a 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus. Aí daí ó, fica a pergunta, fica o questionamento. Já que o aquecimento provoca dilatação, o que é melhor? O que tu acha que é melhor, diretor? Abastecer o carro no frio ou no calor? No inverno ou no verão? O que é melhor? Abastecer no inverno. Por quê? A gasolina, você não compra a massa de gasolina. Você não compra o grama de gasolina. Se você comprasse o grama de gasolina, não teria problema. Porque 100 gramas é 100 gramas, não importa a temperatura. Só que você paga pelo litro. Você paga o volume. E o litro, o volume, ele varia com a temperatura. Pô. E o que é melhor? Comprar gasolina no inverno ou no verão? Ó, tá aí eu vou revelar isso aí, se você ainda não chegou a essa conclusão, tá? Mas tá aí a informação pertinente da aula de hoje, ó. Pra você que fala assim, pô, física não serve pra nada. Tá aí, ó. Uma informação que tu vai passar pros teus pais ainda. Pai, pô, tava estudando física, tá falando sobre dilatação térmica e tal. Pô, a gasolina é melhor tu abastecer assim por causa disso. Hã? Olha que maneiro, tu vai explicar isso pro teu pai, hein? Então presta atenção. O cara comprou a gasolina durante o inverno, tá? A temperatura era de 5 graus. Ele pagou 50 centavos o litro. A gasolina não, o álcool. Para revender o líquido aos motoristas, ele instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo. Olha que cara sacana.
E aí, o álcool atinge a temperatura de 35. Ele compra a 5 graus, esquenta o álcool e revende a 35. E quando ele revende a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende a 35. Porque quando ele compra o álcool, sei lá, ele comprou 10 litros, quer dizer, ele comprou 20 mil, né, por dia. Ele comprou 20 mil. Quando ele esquentar esses 20 mil litros, esses 20 mil litros vão dilatar, pô. Então, esse mesmo álcool, essa mesma quantidade de álcool vai passar a ocupar um volume maior. Então, ele que ocupava 20 mil litros vai ocupar, sei lá, 24 mil litros. Pô, então esse cara comprou 20 mil e só porque ele aqueceu, ele ganhou 4 mil litros. Quando ele for vender, ele vai vender 24 mil litros. Então esse cara está ganhando dinheiro, porque ele compra no frio e vende no calor. Ou seja, quando você abastece o seu carro no verão, a gasolina está dilatada. Você vai pagar mais litros por aquela quantidade de gasolina. Sei lá, 500 gramas de gasolina. Vamos supor que 500 gramas de gasolina, no inverno, ocupam 1 litro. É um volume de 1 litro. No verão, esses mesmos 500 gramas vai ser 1,2 litros. Entendeu? Vai dilatar. Eu estou exagerando aqui, né? Mas vai dilatar. Vai ser um volume maior. Então, quando você chegar lá na bomba, se você quer os 500 gramas de gasolina, no inverno o cara vai botar 1 litro. E aí você vai pagar o preço de 1 litro. R$5. Né? Quando chegar no verão, que você quer os mesmos 500 gramas de gasolina para poder queimar e fazer o carro andar tantos quilômetros, aqueles 500 gramas fazem o carro andar tantos quilômetros. Só que aí você vai ter que botar 1,2 litros, porque aqueles 500 gramas estão ocupando agora um volume maior. E aí você vai ter que pagar por 1,2 litros. Então tu não vai pagar mais R$5, vai pagar 6. Entendeu? Então se você abastece no verão, você está abastecendo, você está pegando uma certa massa de gasolina com um volume maior. E como você paga pelo volume, você acaba pagando mais por uma mesma massa de gasolina. Então é melhor você abastecer sempre Bom, no inverno, né? Aqui no Brasil é difícil. Mas é bom você abastecer sempre em horários do dia em que a temperatura está menor. De manhã cedo, à noite. Não é bom você abastecer, meio-dia, né? Que a temperatura está mais elevada. Beleza. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, qual foi o ganho financeiro que o dono do posto teve devido ao aquecimento? Ó, ele quer o ganho devido ao aquecimento. Porque esse cara vai ganhar dinheiro normalmente, porque ele compra e vende. Ele compra e vende, ele já vai ganhar dinheiro. Mas ele quer saber quanto que é o ganho do cara devido à falcatrua dele. Em uma semana de vendas. Então vem comigo. Ó. Ele falou que o posto compra 20 mil litros por dia. Então em uma semana, que são 7 dias, né, isso aqui é o quanto ele compra por dia. Vezes 7, isso vai dar 140 mil litros por semana. Tá bom? Tá aí. Beleza, ele vai pegar esses 140 mil e vai aquecer. A variação de temperatura vai ser temperatura final menos a inicial. Ele vai aquecer em 30 graus. Esse cara aqui é o volume inicial, ó, é o quanto ele comprou a 5 graus. Ele compra 140 mil litros por semana a 5 graus. E aí ele esquenta. A pergunta é, quanto vai dilatar? Quantos litros esse cara vai ganhar? Porque depois eu posso calcular multiplicando pelo preço que ele vende cada litro.
né? Além disso, ele te deu o coeficiente. Vamos dar uma olhada lá? Vamos ver se ele me deu alfa, o beta ou o gama. Aqui, ó. O coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, ele já foi bacana contigo, ele já te deu o gama. Vale 1 vezes 10 a menos 3. Lembra? Esse grau Celsius a menos 1, não se assusta não. Grau Celsius a menos 1 é a unidade. Tá? Então ele já te deu o gama, que é esse cara aqui, ó. Que é o 1 vezes 10 a menos 3. Grau Celsius a menos 1. Perfeito. Vamos embora. Vamos para a formulazinha. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Qual é a variação de volume? Ou seja, quantos litros vão dilatar? O ΔV que eu quero descobrir. V0 eu tenho. O volume inicial, ele comprou 140 mil. O gama é o coeficiente. 1 vezes 10 a menos 3. E a variação de temperatura é 30, porque foi o quanto ele aqueceu. Era 5, foi para 35. Então ele aqueceu 30. Agora vamos fazer essa conta aí, ó. Gente, esse 10 a menos 3 tá mandando você andar 3 casas para trás com a vírgula. Multiplicar por 10 a menos 3, gente, é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, ó, 140 mil vezes 1, 140 mil, não muda nada. 140 mil vezes 10 a menos 3, é só você andar com a vírgula para trás 3 casas, ó. 1, 2, 3. Isso tudo aqui, então, vai dar 140. 140, então eu estou multiplicando. Esse vezes esse, 140 mil. 140 mil vezes 10 a menos 3, 140. Falta multiplicar por 30 ainda. Então, eu fiz essa multiplicação, deu 140 vezes 30. Você poderia fazer direto, né? Eu estou colocando aqui só para você entender o passo a passo. 140 vezes 30, é mole multiplicar isso aqui, ó. Multiplica 3 vezes 14 e depois tu bota 2 zeros. 3 vezes 14 dá 42. Com mais 2 zeros, 4.200. Então esse cara ganhou de graça 4.200 litros. Né? Ele não comprou, ele não pagou por esses 4.200. Ele pagou pelos 140 mil litros. Ele comprou 140 mil litros. Aí ele esquentou. Né? Nessa semana. Ele esquentou. Quando ele esquentou e atingiu a temperatura de 35, no tanque dele, ele não tem mais só 140 mil. Agora ele tem 144.200. Esses 4.200 aumentou o nível, porque o álcool passou a ocupar um espaço maior, um volume maior. Então o tanque dele aumentou. Agora ele tem 144.200 litros para vender. Chega o primeiro carro, ele abastece, vendeu 20 litros, vendeu 30 litros, vendeu 50 litros, vendeu 10 litros. E esses 4.200 ele vai vender. Ele nem pagou por eles e vai vender. Graças ao quê? Graças à dilatação térmica. Que verme, né, cara? Que 7-1. Então tá, a pergunta é, quanto esse cara ganhou devido ao aquecimento? Bom, ele vai vender cada litro desse a R$ 1,60. Cuidado que tem gente que pergunta assim, professor, mas ele não pagou 50 centavos e está vendendo a 1,60? O lucro é 1,10. Sim, o lucro é 1,10 do álcool que ele pagou, que ele comprou, que são esses 140 mil. Se eu quero saber qual foi o lucro dele, do álcool que ele de fato comprou, pega os 140 mil litros que ele comprou e multiplica por R$1,10. Que aí sim, ele vendeu a 1,60, mas ele pagou 50 para comprar. Show de bola. Mas eu não quero saber isso. A questão pergunta qual é o lucro dele devido ao aquecimento. Esses 4.200, ele não pagou 50 centavos por ele. Esses 4.200 foi devido à dilatação, que o volume aumentou. Então esses 4.200 veio de graça para ele. Portanto, quando ele vender a R$1,60, ele vai ganhar R$1,60 cheio. Olha aí. Se tivesse dinheiro, abrir um posto de gasolina. Olha lá. Como é que vai multiplicar isso aí?
4.200 vezes 1,60. Cara, multiplicar por 1,60 é multiplicar por 1,6, né? Mesma coisa. 4.200 vezes 1,6. Quer fazer aqui no cantinho? Vou aproveitar aqui e vou fazer aqui no cantinho para você que não tá lembrado. Ó, como é que faz isso? 4.200 multiplicado por 1,6. Olha lá, gente, como é que multiplica número decimal, ó. Multiplica normalmente, como você multiplicaria. Você vem, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 2 vai dar 12, sobe 1. 6 vezes 4, 24. 24 mais 1, 25. Beleza. Aí agora vem com 1 agora. 1 vezes 0 vai dar 0. Aí pula essa casinha, né? 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 4 vai dar 4. Show de bola? Beleza? Então, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 4, 24. Com 1, 25. Depois, beleza. Ah, não. Tem mais um 0 aqui, né? Tá certo, ó. É 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 4 dá 4. Eu pulei um 0 ali. Agora tá certo. Show? Aí você soma. 0, 0, 2. 5 mais 2 dá 7. E 2 mais 4, 6. Aí agora que você multiplicou, tá vendo? Na verdade, o que você multiplicou aqui? Por enquanto você está multiplicando 4.200 por 16. Agora no final é que vai entrar o fator decimal aqui. Depois que você chegou na resposta final, você conta as casas decimais. Esse cara não tem nenhuma casa e esse cara aqui tem uma casa. Então tu vem na resposta final e conta uma casa decimal. Ó. Conta uma casa decimal e bota vírgula. Então a resposta é 6.720 reais, né? Que o cara ganhou. Só na falcatrua dele. Por semana. Ou seja, quase 30 mil aí por mês que o cara ganha. Tá, aí vamos lá. Qual é a resposta então? Essa aqui é a resposta final. Vamos ver no gabarito. Ah, no gabarito ele botou aqui, ó, entre, olha lá, letra D, entre 6.000 e 6.900, né? Porque você achou foi 6.720, olha lá. Mostra lá, diretor, pra galera. 6.720. Então, o gabarito aqui, ó, da número 2, é letra D. Maravilha, maravilha, galerinha? Show de bola? Então é isso. Já tira o print aí da número 1, da número 2. Cara, e de novo, né? Como eu falei para vocês, tem mais algumas questões aqui para você praticar. Então, faça essas questões, não é isso? Pratica, porque a ideia é essa, cara, fazer exercício. Assistiu essa aula, o conteúdo e tal, agora é fazer exercício. E nos exercícios você vai aprimorando esse teu conteúdo, mas tem que fazer muitos exercícios e corrigi-los. Vai lá e procura saber por que você errou, tá certo? Procure entender por que você errou. Vai na nossa plataforma, se você ainda não é nosso assinante, cara, aproveita, né? Vai lá na nossa plataforma, que a gente tem mais de 40 mil exercícios resolvidos em vídeo. Então, cara, tu tenta fazer, não conseguiu, dá o play lá, aparece o professor lá corrigindo para você. Então, cara, isso aí é incrível. É a maneira mais correta para você estudar. É só assim que você vai aprender física. Então não fica falando aí que física é difícil. Ah, física é muito difícil. Tá bom, quantos exercícios você fez? Professor, não consigo entender leis de Newton. Quantos exercícios você fez? Ah, não fiz nenhum. Então não vai entender. Tu tem que praticar. Tem que se dedicar. Perca um tempo na física. Perca um tempo estudando. Aí sim, pô, me dediquei, cara, não vi que não avancei em nada. Aí você pode falar, mas eu duvido que isso vai acontecer. Se você se dedicar, de fato, o seu nível vai melhorar. E você vai ver que você está avançando. Tá bom? Maravilha? Então é isso, galerinha. Mais uma vez, foi um prazer, um bom final de semana para vocês. Semana que vem eu tô de volta. Um beijo grande e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.